Bom dia mais uma vez, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês, amém? Sempre bom estar aqui com vocês em São José, a recepção sempre generosa de todos, né? E hoje com um friozinho meio mogiano, mas eu tirei o cachecol que eu fiquei sem jeito, porque o pastor Matosinho sem blusa, o nosso irmão, o diácono aí sem blusa, o Vicente, então comecei a ficar sem jeito, tirei até meu cachecol ali para, né, não dar a impressão que eu sou muito friorento. Tá aqui, ó, o irmão sem blusa, sem blusa, sem blusa. Aí não dá, né? Melhor tirar. Olha lá também, está sem blusa também, irmão? Queridos, nessa manhã nós vamos meditar em algo que eu considero extremamente importante para todos nós. E convido você a deixar o seu coração aberto e atento para aquilo que Deus tem para nós hoje. Nós vamos ter programa para as crianças, só para eu ter certeza, que eu estou vendo duas crianças aqui. Temos programa hoje? Não. Tá bom, não tem. Mas eu prometo às crianças que eu vou ser breve, tá bom? Feche seus olhos então mais uma vez, vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai querido, muito obrigado por essa manhã, pela presença de cada pessoa que aqui se encontra. Te louvamos pelas boas notícias da recuperação de irmãos pelos quais vínhamos orando, como, por exemplo, o André. Te louvamos, Senhor. Obrigado pelo seu cuidado para com essa comunidade de fé. Obrigado pela presença de cada pessoa aqui, que os nossos corações estejam abertos. E que o Senhor fale conosco, Pai, e que sejamos transformados pelo poder da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Há alguns anos eu estava dando um curso de teologia, especificamente no Evangelho de João. E ali eu sugeri aos alunos que nós procurássemos replicar algumas coisas que acontecem no Evangelho, claro, dentro da nossa realidade humana e limitada. Porque o Evangelho de João, ele é organizado em sinais. Os grandes sinais que Jesus fez foram sintetizados ali num grande resumo nesse Evangelho. Dependendo de como você conta, você chega a 7 sinais ou 8 sinais. E eu sugeri aos alunos que eles deveriam escolher aqueles sinais que Jesus fez, por exemplo, transformar água em vinho, num casamento, que eles deveriam ver alguém que tinha uma necessidade num casamento e fazer algo para ajudar aquele casal e assim por diante. E cada um deles fez um projeto excelente, escreveram e cumpriram as suas tarefas, mas um deles me chamou para que eu visitasse com ele um asilo. E quando fui nesse asilo, onde então ele estaria realizando, por assim dizer, o sinal de fazer com que um paralítico andasse, que eram pessoas que tinham limitação física ali, eu conheci Dona Margarida naquele dia. Dona Margarida era uma mulher muito ativa na sua juventude, esposa de um pastor, cheia de memórias, agora é viúva, tantas lembranças lindas, mas não tinha com quem compartilhar. Eu acho que a dor da solidão é essa. Quando nós temos lembranças lindas, histórias maravilhosas de lugares e de coisas que fizemos, mas já não temos com quem compartilhar. Esse era o caso de Dona Margarida, isolada, sozinha e esquecida. Nenhum de nós considera isso como uma possibilidade real, mas é real. Muitas pessoas vivem exatamente assim. E no Novo Testamento nós temos uma carta que descreve que essa foi a experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que sem dúvida alguma foi um dos homens mais brilhantes da história, não só do cristianismo, da história. É por isso que o nosso estado se chama Estado de São Paulo. Catedrais foram erigidas por causa de apóstolo Paulo. Eu vi uma entrevista com um ateu, um materialista histórico, dizendo que sequer acredita em Jesus, mas quando questionado sobre Paulo, ele disse: Paulo merece um prêmio Nobel de comunicação. Paulo foi um homem extraordinário. Aliás, há um maravilhoso time de futebol aqui também com o mesmo nome, como vocês sabem disso. Mas essa é uma outra história. Abra, por favor, a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo.
E encontramos esse homem tão brilhante, tão extraordinário, numa situação inimaginável para uma pessoa com esse lastro, com esse extrato. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9. Aliás, vamos fazer o seguinte, para a gente ter um pouco mais de contexto nessa passagem, vamos ler a partir do versículo 6. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Amém? A palavra de Deus diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quem imaginaria que um homem tão extraordinário como Paulo, um poliglota, um conhecedor profundo da lei, um homem dinâmico, implantador de igrejas, se encontraria agora, não só como ele próprio se denomina, Paulo o Velho, mas também como um prisioneiro, num calabouço frio, sujo, fétido, em algum canto em Roma. E sem os amigos de outrora, sem o apoio de outros dias. Como se essa fosse uma realidade de um alienígena. Nós achamos que a pessoa que chega num estado desse, olhamos alguém que adoeceu, fragilizou, envelheceu, como se ele fosse um alien que apareceu daquele jeito. Não, não, não. Se a graça de Deus nos permitir, é a jornada de todos nós. Mas Paulo, nesse isolamento, ele faz uma referência específica, como ele lê a sua situação. E a primeira coisa que eu gostaria que você compreendesse comigo nessa manhã, é que Paulo não está desolado, porque num certo sentido ele se vê firme, ele se vê como quem cumpriu a sua jornada, como que guardou a fé e que teria recompensa por tudo isso. Veja o que diz Paulo aqui. Ele reconhece no versículo 6, na parte A do versículo, que o final da sua jornada desse lado da eternidade está chegando no ocaso. Ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. No sistema sacerdotal judaico, a libação era o último ato sacrificial. Era quando um líquido era derramado sobre o holocausto ou sobre a oferta de cereais. Poderia ser, por exemplo, um azeite no final. Era o último ato de sacrifício. E ele olha para a sua própria vida e diz: a minha vida agora chegou nesse ponto. Esse aqui é o meu último ato sacrificial pelo Evangelho de Jesus. Estar preso aqui nesse lugar, nesse calabouço, rendendo a minha vida, mas sem jamais negar a fé.
A certeza dele de que está chegando ao fim, ele confirma ainda no versículo, na parte B do mesmo versículo, quando ele diz assim: o tempo da minha partida é chegado. A Julie gosta de gazebos e de vez em quando ela me pede um lá. E eu explico por que de vez em quando. Eu comprei um gazebo para ela e por preguiça ou desatenção, não sei ao certo o que aconteceu, eu montei o gazebo lá em casa e na manhã seguinte ele estava completamente torcido e jogado no fundo do quintal, porque eu não amarrei. E o vento levou, como diz aquele filme, o vento levou o gazebo. Porque tem que amarrar. A expressão que Paulo usa aqui para dizer que a hora da sua partida está chegando é essa. Ele diz assim: as amarras, literalmente seria isso, as amarras dessa terra já se desprenderam de mim, como se desprende de um barco que está pronto para sair navegando. Ele diz assim: as minhas amarras aqui já se foram, a hora da minha partida está chegando. Mas não de um homem que está amargurado diante disso, porque é um homem que começou bem a sua carreira de fé e está terminando bem a sua carreira de fé. Ele diz: o Senhor, versículo 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aqui é o combustível de Paulo para enfrentar todas as dificuldades, todos os desafios que lhe vieram ao encontro, o seu amor por Jesus, por conseguinte, pela vinda de Jesus. Mas então Paulo nos dá um contraste de uma pessoa querida, de um irmão que fora um colaborador que o abandonou. E a palavra que descreve o abandono que esse irmão praticou contra Paulo, nesse capítulo 4, versículo 9 e 11, é quando alguém abandona o outro num estado de profunda necessidade. Paulo precisava muito da ajuda desse irmão chamado Demas, mas Demas o abandonou. Nós diríamos hoje: o Demas me largou na mão, o Demas me desamparou. Paulo se viu totalmente desamparado aqui por Demas. Se nós fôssemos fazer um gráfico da vida de Demas, nós teríamos um gráfico assim: primeiro, Demas em sua devoção, lá no alto, no ápice. Depois temos Demas em digressão, e depois temos Demas nesse texto em sua deserção. Veja por favor Filemão, versículo 24. Filemão, versículo 24. Se você encontrou, diga amém. Diz assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A palavra usada aqui para cooperador é sinergoi, é a mesma raiz de sinergia. Hoje no mundo corporativo é muito comum usar essa palavra para equipes que trabalham juntas. Olha, temos sinergia. Quer dizer, em sinergia, no mundo corporativo e nas relações interpessoais, é que o resultado da soma da parte é ainda maior. Mais ou menos assim: você põe uma tábua que aguenta 10 quilos e põe outra tábua de mesma espessura sobre ela, ela não aguenta só 20 quilos, ela aguenta mais do que isso, porque a soma, o resultado dessa soma de partes é ainda maior, é a sinergia. E Paulo diz aqui que este irmão somava de tal maneira a sua obra, que o resultado se fazia ainda mais grandioso. Aqui está Demas do lado de Lucas, de Aristarco, de Marcos.
é um apoiador de Paulo, alguém com vontade, alguém que produz sinergia naquilo que é feito. É interessante que pouco tempo depois, porque essas cartas são cartas da prisão do mesmo período, talvez meses, talvez menos de um ano, mas se eu for generoso, um ano depois, a descrição de Paulo em relação a Demas já muda. Veja só, Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Colossenses 4, 14. Diz assim: saúda-vos Lucas, o amado médico, e também Demas. Veja que há uma mudança. É como se agora uma sombra, uma pequena sombra, estivesse projetada sobre Demas. Aquele que alguns meses atrás, há alguns meses, uma carta dizia que ele é um dos cooperadores, alguém que produz essa energia, essa sinergia, que faz com que a coisa aconteça. Mas algo nesse período, nesse curto espaço de tempo, fez com que agora ele seja apenas Demas. E mais ou menos 5 anos depois dessa carta aos Colossenses, que a carta aos Colossenses é por volta do ano 62, no ano 67, na segunda carta, agora ele é apenas um desertor. Demas me abandonou. Como isso pode acontecer? Como é que isso mudou de alguém que estava no gráfico, lá no topo, e agora termina, alguns anos depois, no espaço de 5 anos, é um desertor? Como isso acontece? Parece que é tão estranho, mas se formos sinceros o suficiente nessa manhã, basta olhar as nossas vidas. Quantas vezes não vivemos assim? Estamos lá nas alturas, cheios de energia e animados e prontos para fazer o que é melhor e certo, mas no caminho alguma coisa acontece que nos desencanta e nos deparamos com uma digressão. O que será que aconteceu com Demas? O que será que manteve por um tempo apenas um verniz exterior e por dentro a coisa já não estava bem? É o que acontece em tantos lugares e tantas experiências, às vezes na relação familiar, em casa, ou no nosso trabalho, ou na nossa igreja até. O verniz está ali, mas lá dentro a gente sabe. E de repente a gente se vê como quem não mais tem aquela energia ou aquela vontade. Você consegue imaginar ele chegando para Paulo, preso, num dos momentos mais difíceis, porque Paulo morreria em breve. Veja a ênfase do texto no versículo 9, do capítulo 4 da segunda carta a Timóteo. Paulo diz: vem depressa. Ele diz: procura vir ter comigo, mas depressa, porque a sua morte estava se aproximando rapidamente. Agora imagina o Demas chegando e dizendo: Paulo, eu estou indo embora. Não dá, Paulo, eu não suporto mais, eu cansei, isso não é para mim, eu estou indo. Mas para onde você vai? Eu vou para Tessalônica, vou para qualquer lugar, com você eu não fico mais. E se foi. E conhecendo como era Paulo, a gente pode imaginar que golpe foi esse. Demas me abandonou. Por que ele abandonou Paulo? Paulo explica. Paulo diz assim que ele amou o presente século. Paulo amou o presente século. Demas amou o presente século. Quando nós estudamos os vocábulos do Novo Testamento, há 2 maneiras de descrever esse mundo. Uma é cosmos, a outra é ion. A palavra utilizada aqui é essa, ion, que significa um tempo, um século, um momento, não apenas o sistema. Quer dizer que algo naquele momento, naquele tempo, naqueles dias, encantou
encantou Demas de uma maneira diferente daquela que o Evangelho fazia com ele. E o que nós podemos imaginar? Aqui temos Paulo, um apóstolo, cuja vida tinha se dedicado a Jesus desde a sua conversão, sofreu naufrágios, martírios, uma porção de coisas, fustigado, apedrejado, passou fome, e onde está ele agora, envelhecido? Um calabouço sujo, úmido, fedorento. E do outro lado, o que era aquele tempo? O que ele via naquele tempo? Nero, o imperador romano, os brados e gritos de vitória de Roma pela cidade, os centuriões que caminhavam com suas sandálias impactando o solo, as espadas que tilintavam pelo caminho, as bigas coloridas e belas, as moças que admiravam aqueles soldados romanos, verdadeiras máquinas de guerra, e ele olha para tudo aquilo e pensa: eu quero terminar como? Eu quero terminar como Paulo? Assim? Quando eu tenho todo esse mundo pela frente, quando eu posso ser feliz à minha própria maneira, eu vou ficar vivendo essa fidelidade ao Evangelho de Jesus para terminar assim, sozinho? É isso? É assim que acaba? Paulo, talvez isso não seja o começo de tudo, Paulo. Talvez esse seja o final de tudo. Paulo, eu não quero isso para mim. Eu vou para Tessalônica. Nós sabemos da história que Tessalônica era uma importante cidade de controle romano, próspera, com prédios lindos, com cultura, prosperidade financeira. E para lá se foi Demas. Por que será que Demas chegou a essa conclusão? Talvez quando ele começou a sua jornada cristã, ele pensou que muitos de nós pensamos: se eu seguir a Jesus, todos os meus problemas se acabarão. Aliás, tem gente que promete isso, não tem? Se você aceitar Jesus, todos os seus problemas acabam. Que mentira mais descabida. Alguns problemas só começam depois que você aceita Jesus como seu Salvador. É o contrário. Porque há lutas que nós temos que os outros não têm. Talvez ele pensasse assim: bom, se eu tiver Cristo, o Messias na minha vida, meus problemas se acabam. E quando ele começou a ver tanta sucessão de problemas, e onde estava Paulo, ele disse: eu não quero mais isso. Um equívoco em como ele abraçou o Evangelho. A segunda possibilidade é que talvez as lutas, a rotina, o fazer a mesma coisa, os mesmos problemas, as mesmas falas, tenha levado ele a um tédio tão grande, que ele falou: eu cansei. Um escritor, fazendo a exposição do Salmo 91, ele falou do risco da mortandade que assola ao meio-dia. E ele fez um paralelo, falando que esse é o risco quando a gente chega na meia-idade em relação a qualquer coisa. Cara, cansei. Eu estou nessa aí, lutando pelas minhas, todos esses anos. Eu cansei de me dedicar a isso, eu cansei. Pode ser que ele tenha se cansado. Cansado de fazer aquilo que Paulo disse que jamais deveríamos nos cansar. Fazer o bem. Paulo disse: não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer o que é certo. Não se canse de fazer o que é justo. Ele cansou. Ele amou o primeiro século. E se foi. E eu? E você? Já acordou alguma manhã dizendo: eu cansei? Eu cansei dessa versão da minha vida. Eu cansei de continuar tentando isso. Cansei. O combustível de Paulo para vencer as suas frustrações, para continuar fazendo o que era certo e justo,
era amar a vinda do Senhor. A derrota de Demas foi, ao invés de amar a vinda do Senhor, amar o presente século, amar esse tempo presente, que é sempre tão convidativo. Eu lhes digo, melhor estarmos num calabouço úmido, frio, adoecidos, mas fiéis a Jesus que virá, do que gozando dos triunfos dessa terra e trairmos o nosso Salvador. Continue sendo fiel, continue fazendo o que é certo. O que será que aconteceu com Demas? Bem, nós não temos absoluta certeza, mas há uma possibilidade. 2 escritores brilhantes e pesquisadores, um se chama Barclay, o outro se chama Ogilvie, creem que Demas, e de fato é uma abreviação de Demétrios. Por exemplo, na minha família é muito comum as minhas tias me chamarem de Lê, ô Lê. E os meus priminhos, quando eram pequenos, me chamavam de Dô, Leandro, né? Faz todo sentido. Nos Estados Unidos, americanos me chamam de Lee, e alguns me chamam de Drew, porque Leandro para eles é um sofrimento, então eles chamam de ou Lee ou de Drew, mas é a mesma pessoa. E alguns creem que Demétrios é o mesmo nome, só que é o nome inteiro. E se esse for o caso, abra por favor a sua carta, a sua Bíblia na carta de João, terceira carta de João. Versículo 9, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, fale-lhe lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós maliciosas palavras, e não satisfeito com estas, nem ele mesmo escolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. A segunda carta de Paulo a Timóteo foi escrita no ano 67. A terceira carta de João foi escrita no ano 90 ou no ano 95. Se esse é o mesmo Demétrios, pode ser que Demas, lá em Tessalônica, depois de ter abandonado Paulo, Tessalônica tinha uma igreja, como a de vocês aqui, dedicada, que ama Jesus, que quer servir a Cristo. Lá, ele talvez tenha repensado a vida, repensado as suas escolhas, retomado o seu compromisso de viver o Evangelho e não só falar do Evangelho, e tenha se tornado essa pessoa tão exemplar que a própria verdade dá testemunho dele. Não seria lindo imaginar isso? Que talvez um dia ele está passando em frente da igreja, numa casa, e alguém está cantando um hino que fala de Cristo, que foi crucificado na carne, contemplado pelos anjos, crido no mundo, pregado entre os gentios, e talvez ouvindo aquele hino, as suas lembranças da beleza do Evangelho, tenham lhe trazido de volta ao seu bom senso. Queridos, o gráfico não precisa terminar ali, na deserção. O gráfico pode terminar em dedicação. Eu quero convidar você hoje, se você está vivendo isso, se você olha para a sua vida, tem um verniz, tem uma estampa, mas você sabe que já está em digressão. Hoje, peça a Deus que ajude você a voltar à vida de devoção. A obra de Deus precisa de você
Nós precisamos, como o pastor Marco disse, uns dos outros. Não há espaço para deserção. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa manhã, obrigado por cada irmão e irmã que aqui se encontram, obrigado pela Tua palavra e pela história de Demas registrada aqui. Quando olhamos, Senhor, para Demas, nós sabemos que é o risco de cada um de nós, de começarmos, Senhor, muito bem, muito animados, mas diante do risco de terminarmos muito mal. Nessa manhã nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude pelo poder do Teu Espírito Santo a recobrarmos nosso sentido, para vivermos de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos a vinda do nosso Salvador e não nos deixarmos seduzir pelo presente século. Ajuda-nos a colocarmos o nosso coração naquilo que é eterno e certo, Pai, e livra-nos, Senhor, do mal. Pai, ajuda-nos a terminarmos o gráfico da nossa vida, não em deserção, mas em devoção, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço por sua bondade. Amém, Senhor. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Chama o pastor Marcos para a gente encerrar essa nossa reunião aqui.